A secretária de Planejamento está presente aqui, já estamos bastante atrasados, a Letícia Kirchner. Então, Letícia, eu vou convidá-la para fazer a apresentação das demandas da Secretaria de Planejamento, então. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde aos vereadores, obrigada pelo convite. Muito bom a gente estar aqui, né? Acredito que, sim, a Prefeitura tem muitas demandas para passar, né? E eu posso dizer, como planejamento da cidade, são imensas, gigantescas. E hoje aqui, eu optei por priorizar algumas, pelo momento que nós vivemos hoje, onde nós estamos iniciando uma discussão muito importante, que é do planejamento da cidade por meio do plano diretor, né? Nós estamos iniciando o processo da revisão do plano diretor municipal de Bauru e da revisão da lei de zoneamento de Bauru, que é uma lei que tem 36 anos. E esse trabalho, que é um trabalho muito plural, eu vejo um grande potencial de a gente enxergá-lo por seus capítulos, e trabalharmos nisso. Porque, uma vez que a gente consiga se debruçar e fazer um bom diagnóstico, uma boa pesquisa, nós conseguimos, sim, fazer uma mudança de cidade a longo prazo, né? Tratando, primeiramente, do plano diretor, né, nós temos, desde a questão dos instrumentos, veja a importância que nós temos, por exemplo, em relação ao instrumento do parcelamento compulsório, onde nós estamos no momento agora de levantar novas áreas para fazer esse enquadramento. O parcelamento compulsório, ele nos permite instituir vias, abrir ruas, fazer conexões, duplicações viárias, alargamentos viários, onde existe, pela nossa legislação, a obrigatoriedade de se iniciar um processo 1 ano após instituído e 5 anos para terminar. Então, todas essas avenidas que a gente fala que tem que duplicar, que tem que alargar, que tem que criar, que tem que conectar bairro, se isso já estivesse previsto no nosso plano diretor, já teria sido feito, né? Afonso José Aiello, José Vicente Aiello, as conexões do Gasparini, Chaim Mauad, nós temos um monte, uma série de possibilidades de avenidas, de interligações, que poderiam ter sido feitas, se nós tivéssemos isso já no nosso plano. E que momento que nós estamos hoje? Nós estamos exatamente levantando essas situações. Então, só o parcelamento compulsório, ele é um capítulo por si só, onde o objetivo é identificar áreas que hoje prejudicam o processo de desenvolvimento urbano. Nós temos exemplos de municípios, como o município de São Paulo, onde ele trabalhou o conceito básico do parcelamento compulsório a partir do lote máximo urbano, né? Então, a gente tem um potencial muito grande nesse sentido. Separado e muito perto disso, mas que pode ser trabalhado de forma separada, é o uso compulsório. Nós temos hoje um problema de regiões da cidade ociosas, sem ocupação, nós temos os imóveis abandonados, uma série de situações hoje que podem ser combatidas por meio de uma boa pesquisa e identificação desses territórios, né? Muito disso nós já temos, mas que merece uma atenção especial e pode merecer um trabalho só para isso. Né, da identificação dessas áreas e o potencial que nós temos de mudar o caráter da cidade a partir de um levantamento bem completo, né? Temos a edificação compulsória também. Nós temos hoje a necessidade de demarcar novas zonas especiais de interesse social. Hoje, as zonas que nós tivemos demarcadas lá atrás, em 2008, 2006, elas praticamente já se encerraram, nós temos pouquíssimas. E temos esse momento agora de rever a nossa cidade, não só para provisão de moradias, mas também as zonas especiais para requalificação urbana, onde a gente possa trazer esse caráter para as áreas e, com isso, conseguir prever normativas especiais para se fazer a requalificação urbana, né? Eu estou dando alguns exemplos aqui de coisas onde a gente enxerga o plano diretor municipal, que é um plano tão amplo, tão complexo, tão multidisciplinar, e a gente consegue pensá-lo em pedacinhos,
né? Onde que, se a gente pudesse contar com a participação da universidade em cada etapa dele, compondo um conteúdo denso, né? Porque a qualidade do nosso trabalho ele está muito relacionado à nossa capacidade de diagnóstico e de pesquisa e de levantamento de informações, de vistorias, né? E existe um potencial muito grande nesse sentido, né? Nós temos também uma coisa que não foi desenvolvida ainda dentro do conceito do poder público, que é o planejamento estratégico setorial. Né? Quando fizemos o plano diretor lá atrás, foi feito setores de planejamento, que, claro, no plano diretor ele tem assim as diretrizes do desenvolvimento setorial por setor, né? Mas que agora, nesse momento, nós vamos, além de revisar tudo isso, precisa se fazer esse planejamento setorial, né? Quando a gente olha uma região da cidade, se a gente pegar a nossa cidade inteira e dividir, ao invés de pensar a cidade macro, começar a enxergar a cidade por bairros ou por microsetores, ou até mesmo pelo setor inteiro de planejamento, o que ele precisa? Se eu pego a região da Pousada, o que a Pousada precisa? E a gente começar a trazer isso num plano estratégico setorial, onde a gente pegue cada região da cidade e enxergue as demandas necessárias para que a gente traga isso para o nosso plano diretor e possa conduzir toda a política urbana para o desenvolvimento dessas ações. Onde que, por exemplo, vamos falar aqui de empreendimentos. Quando eu tenho um empreendimento acontecendo numa determinada região da cidade e esse empreendimento ele entra com contrapartidas e mitigações, quando eu enxergo esses empreendimentos se instalando, qual já é a demanda desse setor ou daquela microrregião? O que ela mais precisa? Né? De que forma que eu consigo melhorá-la e de que forma que esses empreendimentos podem contribuir para resolver um problema de uma determinada região, né? Então, para isso, nós precisamos nos debruçar, e mais do que enxergar a cidade inteira, que é claro que é essencial, mas a gente precisa ter um detalhamento, uma lupa em cima das regiões da cidade, e eu acho que é um trabalho que tem um potencial enorme de a gente poder desenvolvê-lo com as universidades, com esse olhar, né? Então, tudo isso são pesquisas, são levantamentos que estão no momento certo de compor um processo de discussão que se inicia agora, no final do ano, e que corre ao longo do ano que vem, no primeiro semestre inteiro. Né? Então, nós temos um tempo muito favorável no primeiro semestre de 2019 para se aprofundar nessas pesquisas e, é claro, complementá-las com levantamentos da própria secretaria, as oficinas participativas, audiências públicas, enfim, uma série de outras atividades que vão ser desenvolvidas. Né? Mas é uma oportunidade onde a gente pode esmiuçar os capítulos da política urbana, trazendo essas atualizações, e tendo essa visão setorial, que eu acho que é algo que merece um pouco mais de detalhamento no processo do plano diretor. Né? E, além do próprio plano, nós temos uma legislação específica, que é a nossa uso e ocupação do solo, que é a nossa lei de zoneamento. A lei de zoneamento, ela não foi revisada nos últimos 36 anos, porque não é simples revisar ela. Para se fazer um trabalho bom, bem feito, o correto é que se faça um levantamento quadra a quadra. Como que a gente vai definir o que é permitido ou proibido numa determinada quadra da cidade de Bauru, sem saber o que tem lá exatamente? Né? Então, é um processo que precisa dessa informação, dessa pesquisa. Porque qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é tentar identificar a situação fática, identificar zonas homogêneas com esse perfil e traçar o caminho de uso e ocupação do solo que nós queremos para a cidade, de acordo com a sua capacidade de adensamento, com sua infraestrutura disponível. Né? Então, é uma série de informações técnicas que precisam ser cruzadas, né? Onde envolve desde pesquisa de campo, uma pesquisa minuciosa, de levantamento de informações, como também conseguir esse cruzamento de dados. Por exemplo,
Bom, enfim, nós vamos permitir um adensamento populacional num determinado bairro. Esse bairro comporta, ele tem uma infraestrutura adequada, ele tem vias projetadas em dimensões adequadas para receber esse adensamento populacional? Se a gente fizer uma relação entre largura viária, capacidade de escoamento viário com a capacidade de adensamento, né, isso tem que estar dentro do estudo técnico. Então, não é simplesmente ou liberar ou proibir o uso do solo e de que forma isso se dá, mas sim ter esse subsídio técnico para poder tomar as melhores decisões e, com isso, a gente assegurar uma cidade equilibrada, né? A gente tem mesmo do estudo de vários municípios de porte, que, pelo menos o médio, já partindo para as grandes cidades, onde todo o desenvolvimento da lei de zoneamento está atrelado ao estudo de mobilidade urbana, né, que é a orientação ao transporte, onde nós temos o adensamento próximo das áreas com disponibilidade de transporte de massa ou capacidade de fluidez de trânsito, né, de linhas, de veículos, etc. Então, eu acredito também que, dentro da questão da lei de zoneamento, ela permite diversos trabalhos, desde pesquisas, como também desses cruzamentos e estudos específicos, para que a gente possa definir todos os parâmetros urbanísticos que a gente vai passar a aplicar na nossa cidade, já enxergando para o futuro as mudanças que nós precisamos, mas fazendo de uma forma sustentável, né? Bom, além das questões de planejamento, que eu aponto aqui, que acredito que para as universidades são dois temas muito típicos, né? Falar de lei de zoneamento, falar de plano diretor é conteúdo básico dos cursos de arquitetura e de cursos de engenharia também, e outros também, inclusive da parte de desenvolvimento computacional. Eu vejo também que tem um potencial muito grande, porque hoje o planejamento de cidades ele depende dessa inter-relação de gestão urbana, né, e que envolve a questão da gente ter tecnologias, ter o geoprocessamento, ter forma de cruzar dados, para que a gente possa dispor melhor dessas informações. E nisso eu também entro, complementarmente, no processo da informatização, tão necessário para que a gente possa colher melhor fazer melhor as nossas análises e ter melhores resultados dos levantamentos das informações que a gente coleta, não é? Então, nós temos o processo dentro do próprio planejamento territorial, onde a gente tem a informatização, as ferramentas de geoprocessamento, de cruzamento de dados, elaboração de mapas temáticos, onde possa se cruzar essas informações, mas temos também a informatização que eu acho que até foi comentado hoje de manhã aqui, né, da gestão do serviço público em si, do portal de atendimento ao cidadão, de a gente poder fazer a gestão daquilo que vai, que vem, que sai, que é objeto de uma fiscalização, enfim, e que acaba entrando também para compor isso, né? A gente tem alguns exemplos onde o próprio cidadão, vários municípios já conseguiram implantar isso, são muito bem-sucedidos nesse sentido, onde que o próprio cidadão ele é o fiscal municipal, onde você tem um mapa público, de um portal público, e você consegue acompanhar onde estão as obras que têm alvará, onde estão as obras que têm autorização de construção, atividade que está regularizado. Então, se está tendo uma obra do lado, está havendo problema, ela tem alvará, você tem um mapa, você sabe dizer onde que tem, você sabe dizer o estabelecimento que está licenciado. Então, a gente consegue ter o domínio da cidade e identificar situações, o que é permitido, o que não é permitido em cada parcela do território, né? Isso se dá por meio do processo de informatização, onde a informação ela fique transparente e disponível para o cidadão, que também é uma etapa a ser atingida no município de Bauru, para que a gente possa melhorar a nossa condição de planejamento. Tá? Eu busquei apontar alguns pontos que eu vejo que são bem importantes nesse momento que nós vivemos, porque existe uma capacidade real de a gente conseguir avançar numa parceria com as universidades, que para nós é muito importante, e conseguir, de fato, instituir, transformar isso em realidade, né? Essas ideias que têm muito espaço para que a gente consolide isso agora e colha aí frutos ao longo dos próximos anos. E estou aberta a qualquer pergunta.
Obrigada, Letícia. Nós vamos abrir, então, as instituições que queiram fazer alguma consideração, alguma colocação, alguma sugestão, apresentar alguma ideia, algo que vem sendo desenvolvido. A Secretaria de Planejamento, ela é enorme, né? Ela tem muitas responsabilidades, assim como a Secretaria do Meio Ambiente, que acabou de apresentar, são secretarias muito grandes. E as demandas são na mesma proporção, muito grandes, né? E a gente sabe o tamanho da responsabilidade e o tamanho que são as secretarias, né, Letícia? Então, assim, acho que foi bem objetiva a sua apresentação. Isso, para as instituições, de um modo geral, facilita bastante, né, porque a proposta é realmente desenvolvimento de pesquisa, né, pesquisa básica, pesquisa aplicada, mas é importante que essa demanda ela seja bem objetiva, e você fez isso muito bem, e aí a gente abre para as instituições, então, que queiram fazer alguma colocação, que fiquem à vontade, o microfone está aberto. Professor Rodrigues, por favor. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Rodrigues, lá do Departamento de Engenharia de Produção da Unesp. O que eu tenho a dizer, e quero parabenizá-los pela iniciativa, né, as secretárias. O que eu tenho a dizer é o seguinte: nós estamos no meio de uma reestruturação curricular na engenharia de produção, que um dos objetivos é exatamente começar a abrir portas para que a instituição possa participar da vida da comunidade e trazer problemas da comunidade para ser resolvidos dentro dos cursos nossos, né? O que nós queremos fazer é atender um dos desafios que nós entendemos que é um desafio da época atual, que é tirar o aluno da sala de aula, né? A questão não é tão simples assim. Mas o que a gente está começando a perceber, e talvez tenha a ver com esse debate aqui, é o seguinte: eu vou lá, organizo o meu curso, digo que vai ser desenvolvido ao longo deste curso N projetos, tá? Então, uma das questões que acho que vale a pena avançar aqui, eu sugiro que ela comece a ser pensada e pontuada, é como é que nós fazemos isso, né? Ou seja, como é que eu busco meus projetos? Porque eu posso fazer simplesmente, né, eu pego o contato dos meus amigos e vou, né, tem alguma coisa que você pode trazer para cá, etc. É um jeito, tá certo? Mas não é um jeito institucional, não é um jeito sistematizado. Isso vale para nós de lá para cá, né? E vale também para vocês de lá para cá. Quer dizer, uma das coisas que nós pensamos lá, por exemplo, talvez abrir a porta, né, para a prefeitura, dizer: olha, a Secretaria de Planejamento, vocês querem vir aqui um dia, nós vamos criar uma espécie de editais de captura de projetos, vamos dizer assim. Nós vamos abrir um dia para vocês virem expor que tipo de projeto vocês querem, né? E a outra coisa extremamente importante, que inclusive dia 9 estão todos convidados, nós vamos ter um evento na Unesp que é exatamente sobre isso. O evento, por enquanto, se chama Cooperação Universidade Inteira, quer dizer, Universidade Empresa, Desafios e Oportunidades nessa interface, mas a gente não quer parar só nas empresas, nós queremos incluir toda a comunidade, a universidade não pode ser segmentada para uma coisa só. Dia 9, da 1h30 às 18 horas, esse evento vai acontecer lá na Unesp, e é também uma iniciativa direcionada para isso, né? Hoje de manhã tive com o Clemilton conversando com o Sebrae exatamente nesse sentido, né? O que eles têm, o que nós podemos fazer. Então, esse trabalho ele envolve um refinamento da linguagem das duas partes. Por exemplo, está falando de árvore aqui, né? O Luiz falou lá da alimentação dos animais. Se nós tivermos, por exemplo, essas aberturas nas instituições de chamada de projetos, digamos assim, vocês têm que ir lá, por exemplo, a árvore tem que atender alguns pré-requisitos. Então, você tem que ir com essa demanda meio bem definida. É claro, você pode ir lá dizer: olha, a gente quer resolver o problema da árvore, mas qual é o problema da árvore? Vocês vão definir para nós. Tudo bem, é um problema. Bem aberto, bem amplo, que vai demandar, talvez até gerar uma solução que não agrade vocês em absolutamente nada, né? Porque a gente vai pensar da ótica da academia, do que é uma árvore ideal. Mas, trabalhando junto, pode-se chegar a esse problema do equacionamento inicial do problema, para depois
escolher, olha, a quantidade de árvore que, sei lá, né, resolve o problema da energia, não cresce muito, não é tão pequena, né, ofereça sombra, não ofereça muito resíduo, não mate os passarinhos, favoreça a nidificação, ofereça semente, enfim, tem uma série de pré-requisitos lá que você vai verificar dentro do universo que nós podemos ter, vai resultar num conjunto pequeno de árvores que talvez atenda a isso. Então, esse tipo de... Assim, nós vamos ter que... A outra coisa, né? O que é pesquisa para nós? A universidade tem uma ideia de pesquisa e, geralmente, é meio torta para o que a comunidade precisa. Porque nós estamos acostumados a fazer projeto de pesquisa para a FAPESP, para o CNPq, e nós achamos que é aquilo que é pesquisa. Ou a pesquisa acadêmica, de fato, é aquilo. Mas nem sempre ela é adequada a esse tipo de demanda que, às vezes, vocês chamam de pesquisa, que, para nós, pode ser um levantamento de dados, uma contextualização de um problema, para você resolver tecnicamente o problema. Então, eu creio que um segundo passo, seja, essa é a minha sugestão, no sentido de encontrarmos, né, uma ponte, né, por meio da qual a universidade consiga falar numa linguagem próxima do que vocês precisam e vocês também consigam nos dar aquilo que, às vezes, a gente precisa de sugestão para seguir em frente. Eu acho que esse tipo de coisa é uma demanda importante, né? E esse evento que eu falei para vocês, do dia 9, a gente está começando exatamente fazendo isso. Ele não é um evento para as empresas. Ele é um evento para as empresas e para os nossos pesquisadores. Nós estamos convidando os dois grupos e fazemos questão que estejam os dois grupos lá, porque nós achamos que há problema, há ruído dos dois lados. Correto? Então, era isso aí. Obrigado. Excelente. Vamos amadurecendo todas essas questões. Quem sabe, em conjunto, a gente encontra esse caminho, essa ponte, né, que já foi colocada mais de uma vez aqui na audiência, desde de manhã, que ela realmente é importante, né? Posso fazer Fica uma à vontade, colocação rápida? Letícia. Bom, primeiro eu queria colocar a secretaria, a abertura da secretaria para isso, né? Inclusive, nesse fim de semana, nós fomos convidados pela equipe da computação da Unesp para participar de um evento que é o Hackathon, é isso, gente? Enfim, nós fomos convidados onde eles vão desenvolver um aplicativo para mobilidade urbana em 20 horas, é isso? Em 20 horas, e nós vamos participar desse processo. Fiquei extremamente honrada pelo convite, e foi uma forma de aproximação. Eu acho que tem muitas outras, inclusive os alunos da engenharia de produção, nós recebemos eles no mês passado, com ideias incríveis, foi muito bacana. Por exemplo, a engenharia de produção, eu vejo que tem um potencial enorme na prefeitura, justamente porque eles trabalham com processos, com fluxos, com sistemáticas de trabalho, que é uma área fragilizada do serviço público, né? Então, nessa conversa que nós tivemos com os alunos, nós vimos um grande potencial de atividades a serem desenvolvidas, e eu acho que sim, precisamos criar esses canais de aproximação, e vejo que há condições da gente formalizar isso de diversas formas, que podem tanto ser eventos como esse, mas também podem ser os termos de compromisso e muitas outras alternativas contratuais, jurídicas, enfim, para que a gente formalize os processos de participação, de convênio, né, entre as partes, porque eu tenho certeza que não só na CEPLAN, mas todas as secretarias se interessam muito nisso, e eu acho que todo mundo ganha com isso, sim. O poder público, com certeza. Obrigada. Obrigada, Letícia. Mais algum professor quer fazer alguma colocação? Não? Podemos encerrar, então, a participação da Secretaria de Planejamento. Obrigada, Letícia. Foi muito importante.